Oi, turminha do sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Turminha, seguindo a nossa sequência de estudos, estamos vendo operações com números naturais. Então falamos de adição e subtração nos vídeos e nas atividades anteriores. Agora a gente começa a falar de multiplicação e divisão, ok? Hoje, multiplicação. E vamos começar novamente resolvendo um problema para entender a multiplicação. Aqui temos um probleminha, ó. Leandro trabalha em uma quitanda e organizou algumas laranjas em grupos com 4 elementos, formando ao todo 6 grupos. Quantas laranjas Leandro organizou dessa forma? Olha só, Leandro organizou 6 grupos com 4 laranjas em cada grupo. Então, observando o desenho fica fácil, né? A gente pode contar. Ó. Nós temos aqui 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 4 laranjas cada um. Então, se eu somar isso, como foi feito aqui, ó, 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, vamos chegar ao resultado. 24 laranjas. Poxa, mas o senhor não ia falar de multiplicação, professor? O senhor está somando? Exatamente. Estou somando para mostrar para vocês que multiplicação nada mais é que uma soma de parcelas iguais. Na adição, nós somamos parcelas, né? Cada 4 desse aqui é uma parcela, mais uma parcela, mais uma parcela. Então, somando essas parcelas, quantas parcelas eu tenho aqui? 6 parcelas. De quanto? De 4 laranjas cada uma. Então, eu posso resolver isso de outra forma? Posso. Porque imagina você, nesse momento eu tenho apenas 6. Apenas 6 parcelinhas. Então eu consigo somar. Imagina se eu tivesse 70, 80, 100, 1 milhão de parcelas. Aí eu não consigo, aí complica, fica mais difícil, então eu preciso da multiplicação. Multiplicação que vocês já conhecem, né, turminha? A tabuada, professor, a tabuada, olha só. Somar 6 vezes o número 4 é a mesma coisa que multiplicar 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. Então, na adição, nós temos parcelas. Parcela, mais parcela, mais parcela, mais parcela. Nós somamos parcelas. Na multiplicação, nós multiplicamos fatores. O 6 e o 4 são os fatores que se multiplicam. 6 vezes 4. E aí nós obtemos, então, o resultado da multiplicação, que é o produto. O resultado da nossa multiplicação. Certo, turminha? Tabuada. Como que eu resolvo isso na prática com números maiores? Existe um método, um algoritmo? Existe. Então nós temos duas formas de fazer isso. A primeira é através, vamos avançar aqui, reparem que eu estou usando o livro, né? É A Conquista da Matemática, um dos livros didáticos enviados para as escolas esse ano. Está aqui, ó, o algoritmo da multiplicação. Um deles é através da decomposição. Decomposição que nós já vimos lá na adição e na subtração. Como é que eu decomponho, né? Que nós temos números pequenos, ó, 6 vezes 4. 6 unidades vezes 24. 2 dezenas e 4 unidades, certo? Então, decompondo isso, eu tenho aqui 20 mais 4. Deixa eu subir um pouquinho essa página aqui para vocês visualizarem melhor. 20 mais 4. 20 mais 4 eu posso multiplicar separadamente. 6 vezes 20, 120. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4, 24, como a gente já tinha feito lá em cima. 120 mais 24, 144. Certo? Então, decompondo ajuda, né? Facilita. E nós temos o algoritmo padrão, ó. O algoritmo que a gente já está acostumado a utilizar. Vamos ver aqui o algoritmo também de duas formas. Decompondo. 24, 20 mais 4. Então, multiplico um de cada vez. 6 vezes 4, 24. Depois eu multiplico 6 vezes 20. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 20, 120. Anoto aqui embaixo.
Anoto aqui embaixo, sempre alinhando, né? Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Aí eu somo 20 mais 120, 144. Ok? E o algoritmo padrão, aquele que vocês já estão habituados a utilizar. 6 vezes 24, 6 vezes 4, vou multiplicando da direita para a esquerda, primeiro a unidade, depois a dezena. Então, 6 vezes 4, quanto que é 6 vezes 4? 24. 2 dezenas e 4 unidades, né? Então, aqui, ó, 4 unidades. E as 2 dezenas sobe lá na coluna da dezena. Ok? 24. 6 vezes 2, 12. Mais aquele 2, 14. Está aqui o 14. Então, dá 144. Certo, turma? A gente vai fazendo assim, uma coisinha de cada vez, e chegamos lá. Perfeito? Agora vamos ver as propriedades da multiplicação. A gente vai falar um pouquinho sobre a propriedade comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. São 4 propriedades muito importantes, certo? Calma, porque esses nomes são novos. Vamos falar uma de cada vez. Primeiro, a gente vai falar da propriedade comutativa. O que é comutativa? Isso acontece quando nós invertemos, trocamos a ordem dos fatores numa multiplicação. Olha esse exemplo aqui, ó. 14 vezes 25 dá 350. Se eu inverter, 25 vezes 14 dá 350 também. Simples assim. Então eu digo que 14 vezes 25 é igual a 25 vezes 14. Dá o mesmo resultado. A ordem dos fatores não altera o produto, que é o resultado da multiplicação. É isso que diz a propriedade comutativa da multiplicação. Olha só, vamos ler aqui juntos. Aqui embaixo, ó. Em uma multiplicação de 2 números naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade é chamada propriedade comutativa da multiplicação. Certo? Gente, o bom do vídeo é que vocês podem voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem, certo? Voltem, assistam de novo antes de fazer as atividades. A segunda propriedade, a associativa. Então vamos lá. Outro exemplo, 5 vezes 18, tá aqui ó, 5 vezes 18 vezes 23. Se eu associar 5 vezes 18, os dois primeiros números, 5 vezes 18 dá 90. Depois eu faço 90 vezes 23, que vai dar 2070. Se eu associar agora os dois últimos, 18 e 23, e fizer 18 vezes 23 primeiro, dá 414. Aí na última etapa eu multiplico 5 vezes 414. Opa, dá 2070 também. Então, a propriedade associativa, ela nos mostra que não importa como eu comece essa multiplicação. Posso associar os primeiros, associar os últimos, no final sempre vai dar o mesmo resultado. Olha só, em uma multiplicação de 3 números naturais quaisquer, podemos associar os fatores de modos diferentes. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa da multiplicação. Elemento neutro. Essa propriedade é a mais fácil de todas da gente entender. Elemento neutro acontece, eu chamo de elemento neutro, né, quando eu multiplico por 1. Veja, 1 vezes 25. 1 vezes 25. Uma vez, 25, 25. E 25 vezes 1, 25 também. Ou seja, sempre que eu multiplico por 1, o resultado é o próprio número que está multiplicando por 1. Então, olha lá, em uma multiplicação de um número natural qualquer por 1, o produto é sempre igual a esse número natural. Nessas condições, o número 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Certo? O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Perfeito? E por último, essa nós precisamos gastar um tempinho nela. Vamos lá. Essa é chamada de propriedade distributiva. Por que distributiva?
Vamos olhar esse exemplo aqui e entender com calma, tá? Prestem bastante atenção agora. 4 vezes 17 mais 32. Dentro do parênteses, 17 mais 32. Ok? Então, veja, eu tenho uma multiplicação, eu estou multiplicando 4 vezes uma adição. Concorda? Estou multiplicando 17 mais 32 4 vezes. É como se eu tivesse somando 17 mais 32, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32. 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Ok? Bom, desmembrando dessa forma, transformando a multiplicação numa adição de parcelas iguais, eu posso me livrar, posso eliminar o parênteses. Então eu elimino parênteses, eu fico com 17 mais 32, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32, mais 17 mais 32. Agora, eu posso reorganizar isso e agrupar as parcelas semelhantes dessa adição. Olha lá, ó, todos os 17. 1, 17, 2, 3, 4 17, ó. 1, 2, 3, 4. E agrupei todos os 17 aqui. 17 mais 17 mais 17 mais 17. E os 32 também. 32 mais 32 mais 32 mais 32. Todos eles aqui. Aí percebo o seguinte. Poxa vida. 17 mais 17 mais 17 mais 17 é a mesma coisa que 4 vezes 17. 4 vezes o 17. Então eu posso transformar isso novamente em 4 vezes 17. E 4 vezes 32. 4 vezes 32. Então eu finalizo 4 vezes 17 mais 32 em 4 vezes 17 mais 4 vezes 32. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho uma multiplicação, olha só, uma multiplicação, vamos ver aqui, uma multiplicação de um número natural por números naturais dentro de um parênteses, uma adição aqui nesse caso. Esse 4 multiplica todos os elementos lá dentro do parênteses. Dessa forma aqui, ó. 4 vezes 17, 4 vezes 32. 4 vezes 17 mais 4 vezes 32. Isso é chamado de propriedade distributiva da multiplicação. Para multiplicar um número natural, vamos ler aqui embaixo a finalização disso. Para multiplicar um número natural por uma adição de duas parcelas, multiplicamos o número pelas parcelas e a seguir adicionamos o resultado obtido. Olha só, eu fiz o arquinho lá do lado de cima, aqui no livro está do lado de baixo. 4 vezes 17, 4 vezes 32. 4 vezes 17 mais 4 vezes 32. Essa propriedade é chamada propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa, gente, é a que exige um pouco mais de cuidado, tá? Então assistam de novo o vídeo, façam os exercícios com calma para que vocês consigam entender a propriedade distributiva da multiplicação. Ela é muito importante, a gente vai precisar dessa base para seguir aí na matemática. Tá certo? Bons estudos, um grande abraço e até o próximo.